A nossa Bolsa de Valores atingiu um recorde negativo, 12º pregão seguido que ela fecha em queda. Mas afinal de contas, o que explica esse momento tão ruim da Bolsa brasileira? Apesar de não ser um movimento de queda tão acentuado em termos percentuais, o nosso Ibovespa caiu aí cerca de 6% desde que iniciou esse ciclo aí de quedas seguidas. Registrar 12 pregões seguidos em que ela fecha no negativo acaba trazendo um sentimento muito ruim para os investidores. Vale ressaltar, por exemplo, que na crise da Covid-19, a nossa bolsa chegou a cair aí quase 30% em um único dia. Mas mesmo assim, esse recorde que a nossa bolsa atingiu, nunca antes na história o nosso Ibovespa havia fechado por 12 pregões seguidos no vermelho, acaba acendendo o alerta dos investidores. E alguns fatores explicam isso. Primeiro, alguns fatores externos. A China, que é o nosso principal cliente, atravessa um momento muito ruim. A segunda maior economia do mundo vem enfrentando problemas desde o início do ano para conseguir manter aí o seu ritmo de crescimento e principalmente atingir a meta de 5% de crescimento que foi estabelecida pelo governo chinês. Além disso, eles atravessam uma nova crise imobiliária, depois que a Cauthen Garden deu calote em juros das suas dívidas em dólar. E essa crise imobiliária acabou se espalhando por outros setores da economia. Setores de investimento e o setor bancário acabam também tendo dificuldades por estarem aí muito posicionados em investimentos no mercado imobiliário. Como a China é o nosso principal cliente e compra muito commodities, né, o Brasil tem aí basicamente empresas exportadoras de commodities, minério de ferro, petróleo bruto, commodities agrícolas como soja e milho, e a China importando menos, isso torna as empresas brasileiras menos atrativas. Outro fator é o medo de que o mundo precise continuar subindo juros para poder conter a inflação, principalmente os Estados Unidos. E se os juros da renda fixa sobem, principalmente nos países desenvolvidos, esses títulos de dívida se tornam mais atrativos, por serem mais seguros e estarem pagando uma rentabilidade melhor. Por isso o investidor prefere sair de países emergentes, como o Brasil, e apostar em títulos da dívida do governo americano, por exemplo. E para isso ele precisa comprar dólar, sair do país. Isso também acaba influenciando outro fator, faz com que o dólar também suba. Mas também os fatores internos do Brasil não têm ajudado nada. O medo de ingerência política em algumas empresas tem afastado os investidores. É o que aconteceu, por exemplo, durante alguns pregões com a Petrobras. O fato de os investidores acreditarem que a Petrobras estava segurando aí o aumento dos combustíveis, mesmo o petróleo renovando as máximas vários dias seguidos, acabou afastando o investidor, que acabou voltando nesse último pregão depois que a Petrobras anunciou aí aumentos na gasolina e no diesel. Mas, por outro lado, empresas também como a Eletrobras, depois que alguns líderes do governo deram declarações acusando a privatização da Eletrobras pelo apagão que aconteceu aí no Brasil nos últimos dias, mesmo sem apresentar nada de concreto em relação a quais foram as causas desse apagão e as tentativas do governo federal de ter mais controle sobre a Eletrobras e até mesmo de reestatizar a empresa, acabaram afugentando os investidores da Eletrobras nos últimos 2 pregões. Foi a ação que mais caiu aí nos últimos 2 pregões. Além disso, a queda da taxa de juros, que poderia contribuir para a subida da nossa bolsa, ela ainda está muito no início. Nós ainda temos uma taxa Selic de 13,25%, o que faz com que os nossos títulos de renda fixa ainda estejam pagando muito bem. E o investidor local prefere investir na renda fixa, que é mais segura, e fugir da volatilidade da renda variável. Enquanto a nossa taxa Selic aí rodar acima de 10%, vai ser difícil a gente ver esse movimento de saída do investidor da renda fixa e indo para a renda variável.
De uma forma geral, existem vários fatores de instabilidade para a nossa renda variável no momento. E o pior cenário é que esses fatores parecem que não vão se dissipar por agora. Além disso, outras questões que poderiam impulsionar a nossa bolsa, como o avanço das pautas econômicas no Congresso Nacional, também não ajudam. O arcabouço fiscal ainda não foi votado novamente na Câmara, a reforma tributária passa aí por diversos entraves e nós temos ainda alguns fatores que afetam principalmente o nosso mercado bancário. A ideia do Ministério da Fazenda de acabar com o juros sobre o capital próprio, que é uma forma que as empresas usam para remunerar os seus acionistas, mas ao mesmo tempo isso pode ser abatido do imposto de renda das empresas, e também a queda de braço entre o governo federal e a Federação dos Bancos em relação aos juros do rotativo do cartão de crédito, acabou afetando outro importante setor da nossa Bolsa de Valores. O índice Ibovespa, ele é o principal índice da nossa Bolsa de Valores. Ele é uma carteira teórica, formada pelas principais ações que compõem aí o nosso mercado acionário. E ele representa como se fosse um panorama geral de como está comportando o nosso mercado de renda variável. O fato é que nós ainda vamos ver muita volatilidade no cenário de renda variável. Não se esqueça, todo sábado tem o nosso resumo da semana. Muito obrigado e até lá!